Felipe, com você, por favor. Nicolas, prazer estar contigo aqui no Contexto Metrópolis. A gente sabe, né, que um dos projetos da direita nessas eleições de 2026 é tirar o PT e Lula do poder, não é? Mas isso é muito pouco, né? Eu queria saber de você qual que é o projeto substancioso e alternativo que a direita teria, né? Porque quando eu pego, por exemplo, e comparo o Lula com o Bolsonaro, né, o Lula com os outros presidentes, né, parece que os três, parece que é mais do mesmo, né? Por exemplo, o Lula e Bolsonaro, o pobrismo, colocar o pobre no orçamento, fiscalismo, a busca pelo tal superávit primário. A esquerda tem projeto de identitarismo e a direita tem projeto de guerra cultural, e são dois lados da mesma moeda. Então, eu queria saber de você qual que é o projeto substantivo que a direita teria diferente da esquerda para 2026. Obrigado, Felipe. Obrigado aí pela pergunta. Também é um prazer estar aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que o primeiro projeto de campanha que qualquer deputado deva ter deve ser o alcance pela verdade. Porque eu vi a sua ideia aí, achei muito válido que você falou a respeito, né, da divulgação de quem será os ministros do STF caso um presidente ganhe, mas nada disso adianta, Felipe, se não houver verdade. Se você pega aí as eleições de 2022, o Lula afirmou com todas as letras, e foi uma promessa dele, de que ele não colocaria amigo no STF. E o que ele fez foi ao contrário, ele indicou dois, inclusive um deles é ex-advogado dele. Com relação aos sigilos, né, disse que acabaria com o sigilo ali do Bolsonaro e acabou aplicando o sigilo nele próprio, inclusive em uma reunião dele com o dono do Banco Master ali no Planalto, né? Ou não, perdão, uma reunião sigilosa, né, aí com o Alexandre de Moraes para tratar sobre este caso específico. Então, eu vejo que as pautas, obviamente, elas importam, elas precisam ser pautas eficazes, mas, acima de tudo, tem que ser uma pauta verdadeira e mostrar para as pessoas a viabilidade disso. Não adianta nada chegar e falar, vamos colocar o pobre no orçamento, se, poxa, nós temos uma dívida trilionária. Para que você vai prometer isso se você não vai cumprir? Eu acho que há um ponto focal aí, que aí sim, eu vejo mais a direita combatendo isso, que é o combate à criminalidade, ao crime organizado. Como eu disse aqui, hoje tem 60 milhões de pessoas que estão abaixo de ordens de facções criminosas. Então, eu acho que esse é um ponto assim principal e assim, nenhuma estatal hoje, praticamente, Correio está quebrado, poxa. Assim, muitas vezes, não é querendo puxar a sardinha aqui para a direita, mas quero só falar aqui alguns fatos, porque eu sei que ambos os lados têm erros, tiveram falhas, tá? As minhas críticas, até mesmo a própria direita, não é pelo que fez, mas muito do que pelo que não fez, mas é inegável. Você tem resultados econômicos ainda numa pandemia de superávit. Foram, se eu não me engano, 152 bi que foi deixado em caixa no verde, e no primeiro ano a gente já teve déficit primário no governo Lula. Então, assim, eu gostaria muito, real, de que as pessoas elas olhassem para o plano de governo com uma forma muito mais séria do que somente, digamos assim, o marketing, porque o que eu sinto, isso foi inclusive uma aula que eu vi do padre Paulo Ricardo, que ele disse, olha, sabe por que antigamente chamavam-se os reis de excelência? Porque eles eram excelentes em algo, né? Eles eram excelentes guerreiros ou excelentes intelectualmente, eles eram excelentes, né, na gestão, na liderança, e hoje você tem que chamar pessoas, enfim, de excelência que não são excelentes, né, em nada, não preciso nem citar nomes aqui. Então, hoje, a virtude ela foi deixada de lado no âmbito da campanha eleitoral, e o que mais se vale é o marqueteiro. Então, a virtude foi deixada de lado. E isso é culpa de quem? Isso é culpa de quem elege. Isso é culpa de quem realmente deixa o plano de governo de lado, né? Como você disse, olha, seria muito importante a gente saber quem vão ser os indicados para o ministro do STF, porque hoje a Suprema Corte ela tem um poder praticamente igual ou até mesmo maior do que a presidência da República e o outro poder, que é o Congresso. Isso é inegável. Tudo é como o rio, né, corre para o mar, assim como as decisões do Brasil corre e finaliza ali no STF. Então, eu acho que muito também disso necessita do povo brasileiro para poder colocar ali as pessoas certas para poderem fazer as decisões certas. E eu não tenho dúvidas, mesmo que uma pessoa, digamos assim, fale a verdade, coloque pautas que sejam interessantes, muitas das pessoas, dos brasileiros, elas deixariam de votar nessa pessoa para votar num outro maqueteiro, porque a solução, muitas das vezes, real para o Brasil, ela passa por sacrifícios. A gente tem um doutor Enéas que tinha
pautas claras, pautas que eu vejo que eram corretas, pautas virtuosas, mas que não eram pautas tão, digamos assim, sedutoras para o eleitor. Então a culpa é de quem? Eu não tenho dúvidas. Se hoje o brasileiro, naquela época, tivesse elegido Enéas e não tivesse colocado no poder Lula ou qualquer outro, o Brasil hoje está bastante diferente. Então, sim, os candidatos precisam colocar pautas e promessas que sejam viáveis, mas também o povo brasileiro tem que começar a votar não somente com o estômago, né? Porque, para poder finalizar aqui a minha resposta, o presidente do Brasil, ele foi eleito muito por conta de uma promessa de picanha e cerveja. Isso é tão absurdo como se um presidente dos Estados Unidos prometesse Coca-Cola e McDonald's para todo mundo. Percebe que lá é uma coisa assim totalmente esdrúxula, mas aqui no Brasil é real. E aí depois isso daí, essa promessa virou uma metáfora, apenas uma metáfora, e agora já se esvairiu, e daqui a pouco eu não tenho dúvidas que vai aparecer um homem aí de 9 dedos se prometendo picanhas, e é muito importante que você não acredite nele. Deputado.